Vamos lá, turminha. Hoje nós vamos aprender sobre sistemas de equações do segundo grau. Bom, se é um sistema de equação do segundo grau, nós temos uma equação do segundo grau aqui e é com duas incógnitas, ok? A gente sabe que a gente tem três métodos para poder resolver um sistema de equação. Bom, pode ser o método da adição, o método da comparação ou o método da substituição. Esse nós vamos usar o método da adição. Por quê, professor? Porque eu já consigo predeterminar que se eu adicionar a primeira equação na segunda equação, eu tenho mais y² somado ao menos y², eu vou poder cancelar essa incógnita. Ou seja, eu tenho 1x² somado a 1x², então eu tenho 2x². Cancela y. É igual à soma 13 mais 5, 18. Eu obtenho uma terceira equação que só tem uma incógnita, que é o x. Para resolver o x, o 2 está multiplicando, então ele vai passar para o segundo membro da equação operando inversamente. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Dividindo 18, chegamos que x² vale 9. Então, eu posso tirar a raiz quadrada do x², que é igual a x, igual a mais ou menos 3. Lembrando que o valor é um valor relativo, pois se eu substituo x² por menos 3, eu chego no 9. E se eu substituo x² aqui, o x, pelo mais 3, também vai dar 9. Por isso, eu encontro x mais 3 e x menos 3. Então, eu tenho x' menos 3 e x mais 3. Tenho dois resultados para x. Então, eu posso simplesmente retomar a equação 1 e substituir o x² por um desses valores. Vamos começar com menos 3. Então, eu tenho menos 3, que é o x², mais y², que é igual a 13. Menos 3² é 9, positivo. Menos vezes menos, mais. Mais y² igual a 13. O 9 está adicionando ao y², então eu vou passar ele para o segundo membro da equação, operando inversamente. Logo, y² é 13 menos 9. y² vale 4. Tiramos a raiz quadrada e, com o mesmo procedimento anterior, eu encontro, então, mais ou menos 2. Então, y' igual a menos 2 e y² igual a mais 2. Isso quando eu substituo o x² pelo menos 3 aqui. Agora, olha que interessante. Se eu substituir o x² pelo mais 3, olha só o que acontece se fosse o mais 3. A gente observa que o mais 3² também é 9. E toda a operação daqui para baixo repete igualmente. Eu também vou chegar no menos 2 e no mais 2. Isso significa que eu tenho vários pares ordenados, eu vou enumerá-los como solução. Então, a nossa solução seria os pares ordenados menos 3, menos 2, menos 3, mais 2. Par ordenado x, y, sempre x primeiro. Ou os pares ordenados mais 3, menos 2 e o mais 3, mais 2. Então, nós temos 4 pares ordenados que solucionam esse sistema. Mas nem só o sistema de equação do segundo grau vem sempre com x², y². Pode acontecer também de eu ter um sistema um pouco diferente, mas ainda assim é do segundo grau. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo. Temos, então, um terreno retangular
que possui área de 60 metros quadrados. E o seu comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Bom, se eu tenho um terreno retangular, eu pensei em desenhar esse terreno. Então, eu tenho um terreno retangular e eu chamei o comprimento de x e a largura de y. Eu sei que x é maior, o comprimento é 4 metros a mais que y, e que a área é de 60 metros quadrados. A área de um retângulo basta multiplicar comprimento vezes largura. Então, eu posso começar a montar o meu sistema com x vezes y igual a 60, comprimento vezes largura. E eu sei também que o comprimento x é maior que y. O que eu faço com y para ficar igual ao x? Se o x é 4 metros a mais, se eu pudesse, então, somar 4 metros à largura, ele ficaria da mesma medida do x. Então, eu tenho uma segunda equação. X é igual a y mais 4. Se eu somo 4 metros à largura, eu vou ter a mesma medida do comprimento. E eu tenho, então, um sisteminha. E esse sisteminha, professor, não é do segundo grau. É sim. Você vai ver por quê. A gente vai encontrar aqui uma equação do segundo grau para resolvê-lo. Olha só. Como o x está isolado, na segunda equação, eu posso resolver usando o método da substituição. Logo, eu substituo este x pelo valor y mais 4. Então, vou continuar aqui embaixo. Vou pegar a minha primeira equação e vou substituir o x da primeira equação. Então, ficaria assim. Y mais 4 vezes y, que é igual a 60. X vezes y igual a 60. Como é uma multiplicação, eu vou distribuir a multiplicação. Posso fazer assim. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 4, 4y. Olha, y ao quadrado é uma equação do segundo grau. Para escrever na forma geral, eu posso, então, trazer para o primeiro membro o 60. Então, ele vem para o primeiro membro, menos 60, igual a nada que ficou do lado de lá na equação, no segundo membro. Então, 0. Então, eu tenho uma equação do segundo grau escrita na forma geral, ax mais bx, ax ao quadrado, né? Mais bx, mais c igual a 0. Então, o termo a vale 1, 1y ao quadrado, o termo b vale 4 e o termo c vale menos 60. E eu posso resolver usando Bhaskara, que é a fórmula delta, lembrando b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou determinar o valor de delta primeiro, o b vale 4, então temos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é um valor negativo, por isso uso parênteses, para não fazer confusão, com dois sinais, sem o parênteses separando. Delta, então, é 16 menos vezes menos, mais 4 vezes 60, 240, encontrando o valor de delta, 256. A raiz de 256 é 16. Então, podemos encontrar agora o valor do y, né? Logo, o y é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Y, então, é menos o 4, vou colocar no parênteses, mais ou menos a raiz de 256 sobre 2a. Y, então, é menos 4. O oposto de 4 é o menos 4. Mais ou menos 16 sobre 2.
Posso determinar, então, que y' é menos 4 menos 16 sobre 2, menos 20 sobre 2, vai dar menos 10. E o y, duas linhas, é menos 4 mais 16 sobre 2, que é mais 12 sobre 2, que dá 6. Detalhe, como o valor menos 10 para y, olha só, como eu posso chamar a medida da largura de menos 10? Ah, vale do terreno menos 10 metros a sua largura. Impossível. Logo, menos 10 não serve para determinar medida de largura de terreno. Então, nós temos servindo apenas o valor 6 para a medida da largura. Logo, retomo na equação 2, x é igual a y, 6 mais 4, e determina a medida do comprimento 10. Então, nós temos o paraordenado xy, ou melhor dizendo, quando pergunta-se quais as dimensões desse terreno, as dimensões desse terreno são 10 metros e 6 metros, comprimento e largura.